Vamos começar por Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos começar por esse texto. Nós compartilhamos um pouco dele no domingo, nas ministrações que foram feitas em todas as nossas extensões. Eu acredito que esse é o texto, talvez um dos mais conhecidos de todos nós. Hebreus 11, 6. Nós não temos dificuldade, talvez a maioria de vocês saibam citar esse texto de cor, porque ele é a base da nossa vida. Ele é a base do relacionamento com Deus. E há muitas mensagens que nós podemos tirar desse texto de Hebreus 11, 6. Mas o importante desse texto é que, nessa noite, a partir dele, nós vamos encontrar definição para duas palavras que, a princípio, parecem ter o mesmo sentido, a princípio, parecem ter o mesmo significado. Eu sempre gosto muito de definir, eu gosto muito de trazer um conceito, porque são as definições que nós damos das coisas é que tornam elas claras para nós. É os conceitos que nós apresentamos das coisas que nos dão a instrução correta. Então, quando não há uma definição clara, quando não há um conceito, então eu vou andar, eu vou caminhar meio que perdido, meio que sem direção, porque aquilo não está definitivamente claro para mim. E há um perigo maior ainda. Se eu não tenho a definição correta, eu posso estar praticando, eu posso estar me dedicando a algo, mas com o sentido ao contrário. Então, o que eu espero, eu não vou colher. E o grande problema disso é que, quando nós andamos em conceitos e definições equivocadas, isso vai nos levar a uma frustração, isso vai nos levar a um cansaço, isso vai nos levar a um tédio, sabe? Isso vai gerar em nós, mais tarde, um certo desânimo, porque, sabe, quando você luta, quando você peleja, quando você se sacrifica, quando você se esforça demasiadamente por algo e você não obtém resultado, e as coisas não acontecem, a nossa tendência depois de um tempo é cair num esfriamento. A nossa tendência depois de um tempo é ir desacelerando, é tirar a intensidade e trazer a vida para o campo natural. Sabe, nós olhamos para trás, parece até que nós perdemos até muito tempo. Então, eu quero nessa noite definir duas coisas para vocês. Acredito que vai ajudar bastante você que nos ouviu e que recebeu essa ministração no domingo, vai ampliar um pouco mais, né, o seu entendimento sobre a principal palavra da Bíblia. A principal palavra da Bíblia não é amor. A principal palavra da Bíblia não é esperança. A principal palavra da Bíblia não é a verdade. A principal palavra da Bíblia é a fé. E quando nós somos separados da fé, então nós corremos o perigo, o risco de tornarmos apenas pessoas extremamente religiosas e presas em meras tradições humanas, cristãs, que vão sendo colocadas diante de nós. Então o texto parece tão simples, mas ele traz uma revelação muito poderosa. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há uma condição, diga, há uma condição. Qual a condição para você agradar a Deus? Então, a fé, ela é o ponto de partida. Diga, a fé é o ponto de partida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível
É impossível você atrair a atenção de Deus. É isso que ele está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Então, esse texto nós temos duas palavras nele. Nós temos a palavra fé e nós temos a palavra crer. Diga, fé e crer. Você já percebeu que nós usamos essas palavras, fé e crer, em toda e qualquer situação? Quando vamos tratar de um mover sobrenatural, quando vamos tratar de cura, quando vamos tratar de prosperidade, quando vamos tratar de libertação, qual a palavra que nós usamos? Principalmente, na maioria das vezes, nós usamos a seguinte palavra: você precisa crer. Na maioria das vezes, é esse termo que nós usamos: você precisa crer. Você não está crendo. Mas ao aplicar esta palavra, nós estamos aplicando o sentido correto dela? Porque no texto nós temos as duas palavras, e não está tratando de redundância. Olha o sentido. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas o que muda na vida de alguém? Apenas o crer que Deus existe. Qual a mudança? Qual a transformação? Qual a experiência sobrenatural de alguém que apenas crê? Faça essa experiência. Quando você estiver voltando para casa, encontre com alguém na calçada, encontre com alguém em qualquer lugar e pergunte para ele assim: você crê que Deus cura? E você já sabe qual a resposta. Independente da religião que ele pratica, ou se ele não tem nenhuma religião, qual vai ser a resposta dele? Sim, Deus cura. Você crê que Deus liberta? Claro, creio que Deus liberta. Você crê que Deus pode trazer uma provisão financeira para a sua vida? Claro. Tudo que você perguntar sobre a liberação e a manifestação sobrenatural de Deus para alguém, Ele vai dizer para você que acredita. O doente vai dizer que crê. O drogado vai dizer que crê. O alcoólatra vai dizer que crê. O deprimido vai dizer que crê. Você crê que Deus pode isso? Creio. Você crê que Deus pode aquilo? Creio. Mas então agora, vem a seguinte pergunta: por que o fato dele crer não curou ele, Nando? Por que o fato dele crer, João, não libertou da droga? Por que o fato dele crer, Alessandro, não tirou ele das dívidas? Por que o simples fato dele crer não pôs fim às desavenças dentro da sua família? Porque ele está fazendo uma afirmação: você crê? Eu creio. Eu creio. Nós até cantamos aquela música: eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio. E o que significa a palavra crer? Crer significa que você está persuadido, você está convencido, você está convicto de que Deus pode fazer isso. Eu estou persuadido de que Deus me salvou. Eu estou persuadido de que Deus pode me curar. Eu estou persuadido de que Deus pode me libertar.
Eu estou persuadido, melhor, de que Deus pode me salvar. Eu estou persuadido de que Ele pode fazer isso. Mas o fato de eu estar persuadido, convencido, convicto de que Ele pode fazer isto, é o suficiente. Porque se fosse o suficiente, entenda isso, se fosse o suficiente, vou repetir outra vez, se fosse o suficiente, então o mover de Deus nas áreas de necessidade da nossa vida seriam, como que eu posso usar a palavra? Seriam automáticos. Porque se eu estou doente, o simples fato de eu crer que Ele cura, então já estou sarado. O simples fato de eu crer que Ele liberta, então já estou libertado. O simples fato de eu crer que Ele pode prover as minhas finanças, Ele pode me libertar das dívidas, o simples fato de eu crer, então isso já seria testemunhado por mim. Mas você percebe que essa não é a realidade? Por isso que há muitas pessoas em crise dentro da igreja, que elas dizem, mas eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus prospera, eu creio que Deus faz isso, eu creio que Deus faz aquilo, mas não há nenhum mover de Deus, não há nenhuma manifestação. Porque o texto é muito claro. Crer na existência de Deus. Eu estou persuadido da existência de Deus. Mas isto não é o suficiente. Quem está me entendendo? E você vai entender isso hoje aqui. O porquê que há muita gente pensando que está andando na fé e não está andando na fé. Você apenas está persuadido de que Deus é tudo aquilo que alguém precisa que Ele seja. Mas não há o testemunho, não há a manifestação, não há essa liberação sobrenatural. Então, olha para mim, quando isso acontece, não há essa liberação, não há esse mover sobrenatural, então nós começamos a procurar, nós começamos a criar desculpas religiosas, desculpas espirituais, para nos esconder atrás disso. E nós não buscamos o porquê. Por que que eu creio, mas não está funcionando? Bem, porque nesse texto temos duas palavras, nós temos fé e temos crer. O crer é a convicção da existência, o crer é, eu estou persuadido que há um Deus, criou os céus, a terra, o universo, eu não tenho problema com isso, eu não tenho dúvida disso. Mas agora veja o que diz o texto. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ok. E que se torna, eu gosto mais da seguinte tradução, e que se torna recompensador daqueles que o buscam. O crer é estar persuadido do seu poder, daquilo que Ele é, da sua natureza, daquilo que Ele pode fazer. Mas a fé é a busca nele, daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Não é assim que termina o texto? E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Porque a fé nada mais é do que uma expectativa, digo uma expectativa, de um mover sobrenatural, de uma ação confiada em Deus. Então, quando eu tenho uma ação confiada em Deus,
esta ação vai gerar uma expectativa. A expectativa de que vai haver um mover sobrenatural sobre a minha vida. Mas se não há esta ação, diga, se não há uma ação, não há fé. A fé é revelada na ação. O texto é muito claro e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos entender que nós temos a palavra crer e nós temos a palavra fé. Diga, crer e fé. Nós vamos entender nessa noite a diferença entre uma e a outra. E olha que a diferença entre elas é uma diferença gritante. É uma diferença absurda. Alguém tem uma moeda? Alguém tem uma moeda? Qualquer moeda. Me dá uma moeda. Me dá uma moeda. Tem uma moeda aqui de 50 centavos. Deixa eu explicar para você com essa moeda o que é o crer e o que é a fé. Essa moeda, para ter validade monetária, de um lado, ela tem o valor dela, 50 centavos. E tem aqui, não sei bem que figura é essa. E do outro lado, ela tem o rosto não sei de quem, ou algo parecido. Ou não é um rosto? Enfim, numa moeda, nós temos a cara e nós temos a coroa. Mas é numa moeda. Para ela ter valor monetário, ela tem que ter a cara e tem que ter a coroa. Imagina que você pegue uma moeda dessa e você raspe, passa um esmeril nela e você tira, por exemplo, a cara dela. Deixa só o valor. Você tira a cara. E você vai ali no mercado, você vai ali no comércio, e entre tudo que você vai pagar, você pega essa moeda e você coloca lá em cima do balcão. Quem for receber essa moeda de você, ele vai devolvê-la para você. Por quê? Porque ela não está completa. Ela tem a cara, mas não tem a coroa. Então aqui nós temos um problema. Nós cremos, estamos persuadidos acerca de Deus. É um lado da moeda, tá ok. Mas quando viramos a moeda do outro lado, é o lado da ação. É o lado do mover, é o lado do buscar. Então, se o outro lado da moeda não existe, só o crer não vai ser suficiente para você sacar do mundo espiritual o que você precisa. Quem está me entendendo? Então, a primeira condição é crer na existência de um Deus. Mas isso não é suficiente. Agora é necessário o quê? Agora é se mover. Agora é necessário agir. Eu estou trazendo essa ministração para os irmãos hoje, porque a gente vai percebendo, a gente vai notando com o tempo que nós não somos mais aquelas mesmas pessoas de fé. Isso pode impactar você, porque isso impactou meu coração. Porque a minha fé, ela não é revelada naquilo que eu sei que Deus pode fazer. A minha fé é revelada naquilo que eu faço, confiado nele.
Então, uma diferença enorme entre uma e entre a outra. Então, há muita gente, por não entender o significado, acaba pensando que está agindo pela fé, quando, na verdade, ela está vivendo só de crença. Crer e fé devem estar juntos. Fala comigo, crer e fé devem estar juntos. Deixa eu dar um outro exemplo para te ajudar a entender isso aqui hoje. Vamos lá. Imagina, nós estamos aqui agora no meio desse culto. Imagina que entra alguém lá atrás. Essa pessoa vem pelo corredor, os servos não observam. E essa pessoa vem cambaleando, ela está magra, sabe? Ela está fraca e ela vem cambaleando. Ninguém para ela pelo caminho. E ninguém toma nenhuma iniciativa e ele vem andando, sabe? E ele chega e para aqui na frente, desse degrau, eu estou por ali, ele chega aqui e falou, gente! Mas ele está tão fraco, está tão magro que ele cai no chão. Aí eu pergunto assim, tem algum médico aqui? Não tem, né? Coitado. Mas vamos dizer que tivesse um médico aqui. Eu disse, gente, tem algum médico para atender esse homem? Ele está magro. Não é demônio, não. Parece que ele está com fraqueza. Alguém aqui acode ele. Aí vem o médico. O médico vem, consegue reanimá-lo e diz para ele assim, gente, esse homem está muito fraco. Ele está muito debilitado, ele precisa de comida. Alguém aí, traz comida para ele. Aí os irmãos aqui saem correndo, vai lá na cantina, traz aquela estufa cheia de salgadinho, e o homem está aqui. O médico diz assim, gente, se esse homem não comer em 10 minutos, ele vai morrer. Traga logo essa comida. E alguém vem correndo, né, com aquelas coxinhas, aqueles negócios na mão, e chega, e o homem está aqui, e aí você para com aquela estufa, coloca em cima daquela mesinha, e o médico diz para ele, olha, se você crê que se você comer, quer dizer, coxinha mata, né? Mas você crê que se você comer esse salgado, você não vai morrer? Aí o cara diz assim, eu creio. Mas o médico falou, em 10 minutos, se ele não comer, ele morre. Mas já estamos com 9 minutos. E ele diz, não, eu creio. Você crê que se você comer, você não vai morrer? Ele diz, eu creio, se eu comer, eu não vou morrer. E o médico pergunta outra vez, você crê que se você comer, você não vai morrer? Ele diz, eu creio. 9 minutos e 50 segundos. Eu estou te perguntando, você crê que se você comer essa comida aqui, você não vai morrer? Ele diz, eu creio. 10 minutos, ele, puf, morreu. A pergunta é, por que ele diz que cria e morreu? Você entendeu o que é crer e o que é ter fé? Ele disse, eu creio, se eu comer eu não morro. E o médico pergunta, você crê que se você comer você não morre? Creio. Você crê que se você... E a comida está na frente do sujeito. O médico está dizendo o que ele tem que fazer. Você crê que se você comer você não morre? Ele, eu creio. Olha para mim, toda promessa para qualquer área da minha vida e para qualquer área da sua vida já foram liberadas. Mas aqui está a diferença entre o que crê e o que tem fé. Porque o que crê você prega, ele vem em culto, ele vai em encontro, ele vem em conferência, ele vai para o jejum, ele faz tudo. Mas ele apenas crê. Ele morreu crendo, com a comida na frente dele. Era só ele estender a mão, pegar a comida e comer, que a vida dele estava salva.
Então é por isso que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos persuadidos da sua existência? Estamos persuadidos do que Ele pode fazer? Estamos. Então agora vamos buscá-lo. Agora então vamos buscá-lo. Agora então vamos agir. Então agora vamos nos arriscar. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Amém. Quem pode entender isso, diga amém. Amém. Quando a gente pega o livro de Mateus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o último versículo, nós não temos outro livro que não seja Hebreus, não temos outro capítulo da Bíblia que não seja o 11 de Mateus, cujo tema central é a fé. Agora você observa, joga aí na tela para a gente Hebreus 11, por favor, a partir do versículo 4. Olha como que é descrito cada mover sobrenatural. Olha como começa. E creu Abel, você vai perceber uma coisa. Todas as vezes que aparece a palavra fé, você vai ver ação. A palavra fé nunca aparece em hebreu desconectada de ação. Todas as vezes que a palavra fé aparece ali, ela aparece conectada à ação do homem numa mensagem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem que vem de Cristo. Todos eles agiram pela fé, porque receberam uma mensagem. Pela fé, Abel ofereceu. Abel não creu para receber. Abel tinha, o coração dele era persuadido, convicto da existência de Deus. Mas quando eles vão para o sacrifício, a Bíblia diz que Abel ofereceu. Quantos estão me entendendo? Não está escrito que Abel creu para oferecer. Ele se moveu para fazer. Vamos lá, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela 6. 7. Pela fé, Noé recebeu uma mensagem. Faz uma arca. Coloca todo mundo dentro, porque vai vir um dilúvio. Noé recebeu uma mensagem. Vou chutar a canela direita agora, depois eu chuto a esquerda. O que você tem feito com a mensagem que você tem ouvido? Você ouve uma mensagem e você diz, eu creio. Você percebe como que é uma confusão nisso? Você está pensando que você tem fé, mas você apenas crê que Deus pode fazer. Pela fé não é divinamente instruído. 7, 8. Pela fé Abraão fez o quê? Quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu, não. Todas as vezes que a palavra fé aparece, alguém está se movendo. Todas as vezes que a palavra crer aparece, alguém está parado. Para crer, você não precisa se mover. Agora a fé precisa de movimento. Vamos continuar? Vamos, a gente tem tempo hoje.
Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. 10. 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Diga aleluia. 12. Eu ia falar um negócio aqui, mas vocês não aguentar não. 13. 14. 15. Tudo aí por fé. 16. Eu só quero os personagens. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Pela fé. Pela fé, Isaque abençoou Jacó. 21. Pela fé, Jacó. 22. Pela fé, José próximo do seu fim. 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Aí eu creio que Deus vai guardar Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, abandonou o Egito, ficando amedrontado e com a cólera do rei. 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. 29. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Diga amém. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Diga aleluia. O pessoal ficou com os braços cruzados, olhando para a muralha, dizendo: eu creio, Deus falou, ela vai cair. Não, vai marchar, vai caminhar 7 dias, vai gritar. A expressão da fé é a ação. A expressão da fé é o mover do homem, confiado numa mensagem. Se você recebe uma mensagem e você não se move, você apenas crê. E isso não resolve nada. Diga aleluia. Tem mais alguma coisa pela fé? Pela fé, até a Raabe, uma prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os espias. 32? Ou termina por aí? Que mais direi? Me faltaria tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Todos eles moveram-se, os quais por meio da fé, irmãos, aleluia. Vamos ler junto esse final de texto? Vamos? Vamos. Vamos. Estamos lá no 3. 1, 2, 3. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Não acabou não. Fizeram mais. Vamos continuar. 1, 2, 3. Extinguiram. Quantos estão entendendo a diferença do crer, do que é o crer e do que é a fé? Então, quando você olha para dentro da sua vida, você está andando pelo crer ou pela fé? Então, Hebreus não diz que eles creram e experimentaram o mover de Deus. Hebreus diz que eles agiram conforme creram. Fé é você agir conforme você creu. Conforme a mensagem que eu recebi, então eu vou agir. Isso é fé. Agora, não vá agir também sem uma mensagem, que isso é tentação a Deus. Tem muito crente, pastor, líder quebrando a cara, porque estão agindo sem uma mensagem.
porque Deus fez com Alessandro, vai fazer comigo também. Não, Deus fez por ele porque ele recebeu uma mensagem. E se eu não recebi essa mensagem, eu não vou entrar. Eu me lembro uma vez eu estava com meu pai na fé, Bispo Wilson, numa cidade chamada Viçosa, e tinha um homem com uma muleta, paralítico. E num dado momento da ministração, o Bispo Wilson deu aquele grito rouco dele. Depois de muitos doentes estarem testemunhando, depois de muitos doentes estarem sarados, vindo à frente, ele olhou assim, e aquele homem estava sentado. E ele deu um grito com ele, mandou ele levantar. O homem recebeu uma mensagem: levanta! Ele disse: ô pastor, na bucha assim não dá não, vamos devagarzinho. Um pouquinho de cada vez. Mas ele estava naquele ambiente pela fé, ou ele estava naquele ambiente porque ele cria no que Deus pode fazer? Ele só estava naquele ambiente porque ele acreditava que Deus podia fazer. Mas quando foi necessário ele se mover, quando foi necessário ele agir, ele recuou. Outros receberam aquela mensagem e foram sarados. Ele não. Ele recebeu a mensagem, mas não agiu. É isto que faz toda a diferença, gente. Não é o crer, é a fé. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tiago 1,22. Tiago 1,22. Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ô, gente, pior do que enganar os outros é você enganar você mesmo. Você entende quando você tem uma definição errada? Quando você tem um conceito equivocado? Você está vivendo de uma forma, esperando que essa forma gere o que você acredita ser a realidade, mas, na verdade, não é daquela forma que as coisas vão acontecer. Então ali está alguém que recebe a mensagem. Ali está alguém que recebe a palavra. Ele crê, mas ele não move, ele não age, ele não se movimenta, ele não pratica. Olha isso. É apenas um ouvinte da mensagem. Quantas mensagens você já ouviu na sua célula? E o que ela mudou na sua vida? Nada. Quantas mensagens você já ouviu aqui na igreja? Comigo. O que ela mudou na sua vida? Nada. Mas por que não aconteceu nada? Porque você recebeu a mensagem, mas você não se moveu. Crônicas 20:20, se não me falha a memória. Tem tempo que eu não falo esse texto, mas me parece que é mais ou menos assim, se eu não estou enganado. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. O problema não é quem está pregando para você. O problema não é quem está entregando a mensagem para você. As pessoas, quando param de testemunhar, acham que o problema é quem está ministrando para ela. As pessoas, quando deixam de ter frutos na vida espiritual, quando os testemunhos desaparecem, ela pensa que é quem está pregando para ela. Mas o problema não é quem está pregando para você. O problema não é quem está pregando para mim. O problema não é a mensagem. É o que eu faço com a mensagem. Nosso saudoso e querido apóstolo Doriel de Oliveira sempre falava isso com a gente. Ele batia no peito da gente, carinhosamente,
que a gente colocava o catarro que estava no peito para fora e dizia assim: o irmão não tem fé, não? Os irmãos mais próximos dele já viveram essa experiência. O irmão não tem fé, não? Você fala: tenho, apóstolo, claro que eu tenho fé. Como que você diz que tem fé? Eu não estou vendo nada. Você não está fazendo nada, como é que você diz que você tem fé? Ou seja, ele estava no entendimento dele, ele não tinha essa clareza. O que ele quer dizer? Você só crê em Deus, meu filho, mas você não tem fé, não. Você só crê no que ele pode fazer, mas você não tem fé na mensagem que você recebe para você caminhar nessa mensagem, para você agir nessa mensagem. A fé vem pelo ouvir, a fé vem por uma mensagem. Diga aleluia. De Tiago, versículo 23, a pedido. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu não tenho revelação disso não, mas se o cara é feio, vai continuar vendo ele feio. Quem tem fé, quando olhar no espelho, pelo menos vai ver que ele é bonito. Pela fé, né, Rita? Aí você olha no espelho e fala assim: eu sou lindo, pela fé. É mais ou menos por aí, não? Ou seja, faz nada, não. Natural, diga natural. Quem crê, vive no natural. Quem caminha na mensagem que recebeu, caminha pela fé e vai ter experiência sobrenatural. Diga: fé é ação. Agora olha para mim. Vamos entrar em outro tópico dessa mensagem. A fé é o futuro ou a fé é o presente? A fé é o futuro ou a fé é o presente? Então, se a sua fé é o presente, por que você orou e a resposta não veio ainda? É para coçar a cabeça, Valtinho. Você não vai sair daqui nessa noite com uma crise, você vai sair daqui nessa noite liberto. Não estou trazendo confusão, eu estou trazendo libertação para você. Mas parece que deu um nó agora. A fé é no presente ou no futuro? Marcos capítulo 11, versículo 24. Já estamos caminhando para o final. Semana que vem tem mais. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu gosto de uma outra tradução. Uma outra tradução. Não tem aí, não? Uma outra tradução que é a que eu uso, ela diz assim: e assim sucederá. Isso. E assim sucederá. Quando você pega o termo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Aqui é um problema, gente, da gramática portuguesa. O creiam que já o receberam, a gramática original do grego, o creio que o receberam é a expressão da confiança, é a expressão da fé. Da fé. Você veja que primeiro pediu.
Agora, que coisa interessante. É isso que eu chamo a sua atenção. Então, aqui nós falamos do presente. Diga, presente. Onde está o presente? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Já o receberam. Está falando do presente ou está falando do futuro agora? Está falando do presente ou está falando do futuro? Entenda algo nessa noite. Por favor. Porque depois ele diz, e assim sucederá. Agora, o assim sucederá é presente ou é futuro? E agora embananou tudo. Primeiro ele fala que é no presente, agora ele diz que é no futuro. Está saindo fumacinha no seu ouvido. Não deu um nó? Primeiro diz, é no presente. Mas depois não, vai acontecer. Ou é uma coisa ou é outra. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Se no presente você tem a fé, o que você orou, o que você proclamou, acontecerá. Existem experiências que são instantâneas. Outras experiências não são instantâneas. Elas acontecerão. E agora? Presta atenção nisso. E agora? E você diz, mas, bispo, as minhas não acontecem. Você sabe por quê? Porque quando você ora, você apenas crê. Mas não há fé. Quando há a fé, Davi dizia assim, antes que a palavra saísse da minha boca, o Senhor já a conhecia. Eu não me lembro qual salmo que ele fala isso. E ele dizia assim, logo quando ele terminava de orar, ele dizia mais ou menos assim, em um dos salmos ele fala isso, não me lembro qual, vou apenas parafraseá-lo, ele dizia assim, olha, e eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor já ouviu o meu clamor. Então, a partir dali, o que Davi criava? Davi criava uma expectativa do que iria acontecer. 139,4? Projeto então, vamos ver se o pastor Marcos está bom de Bíblia hoje, bom de Google. 139,4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, diz o Senhor. Nós às vezes não temos o discernimento se o que uma pessoa está falando para a gente é uma expressão de convicção, de verdade. Mas quando nós estamos falando para Deus, Ele sabe que o que está saindo do nosso coração, se é uma convicção, se é a verdade, se é a fé, se é a expressão pura da nossa confiança nele. Você sabe como que a igreja está orando assim hoje? A igreja está orando assim, olha, nós caímos tanto, Satanás roubou a fé, nos deixou com a crença, falando sobre isso domingo, Satanás roubou a fé e nos deixou a crença. Nós estamos vendo só do crer. A gente já ora para um doente assim, Senhor, se for a sua vontade. Tem que ter o renovo. Vocês vão entender o renovo. Tudo na igreja, na nossa vida, é uma questão de fé, não é outra coisa. Lembra que eu mandei a mensagem domingo para vocês? A fé vem antes de tudo.
Sem ela você não é salvo, sem ela você não dizima, sem ela você não faz nada. Olha isso. O Senhor já conhece. Agora tem um outro texto, aquele que eu falei. E eu sei que o Senhor já ouviu a voz do meu clamor. Tenta achar esse é o mais poderoso. Em Isaías 65:24. O que é que diz? Enquanto você estiver clamando, eu já o ouvirei. Uau! 65:24. Isaías 65:24. Anote isso aí, por favor. Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Mas não é aquele clamor, aquela oração, se o Senhor quiser. Se for o tempo do Senhor. Se for na hora do Senhor. Você entende onde nós estamos vivendo hoje, gente? A nossa oração está deixando em dúvida o que Deus pode fazer. O que é da sua própria natureza, do seu próprio propósito. Então nós estamos caminhando com o crer, pensando que estamos caminhando com a fé, Rogério. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, para nós orarmos com uma intenção dessa do coração, irmão, não ora não. Você está ofendendo a Deus. Você está ofendendo a sua natureza. Eu vou mais longe, você desceu um nível abaixo do crer. Fé, crer, eu não sei o que tem abaixo não. Porque você já está colocando em dúvida a natureza de Deus, o caráter de Deus, o ceticismo, né? Se o Senhor quiser, se for essa hora, quem está me entendendo, diga amém. Então, voltando para o texto de Marcos 11:24, esse texto é muito poderoso, porque Jesus diz que o que pedir e não duvidar, no momento em que ele pediu, já recebeu. O que pedir e não duvidar. O que ele pediu, ele já recebeu. O que ele pediu, sucederá. Olha para mim, irmãos. A fé gera quando você ora, jejua, oferta, dizima, profetiza. Quando você promove qualquer ação confiada em Deus. Essa resposta pode ser instantânea. Ou pode ser mais tarde, mas ela sucederá. Eu quero dar 2 exemplos para vocês, para a gente terminar. Primeiro, a Bíblia diz que uma mulher saiu de casa, com uma hemorragia de 12 anos. E o que ela disse? Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. A crença. Ela sabia, ele tem poder. Ele cura. Se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. Agora vem o outro lado da moeda. O que ela faz? Ela fica na varanda da casa dela. Ela fica debruçada na janela da casa dela. Quem sabe ele vai passar por aqui um dia. O que ela fez, irmãos? Ela se moveu pela crença dela. Quando ela se moveu pela crença, ela gerou fé. E todas as vezes que você gera fé, Jesus disse que sucederá, acontecerá. Eu gosto muito dessa mensagem, todas as vezes que eu ministro ela, eu gosto muito dela porque o texto fala que todo mundo apertava Jesus, tocava em Jesus, amassava Jesus, mas não acontecia nada.
Mas ela chegou, tocou Jesus, opa! Quem me tocou? Senhor, está todo mundo te tocando, todo mundo te amassando. O Senhor pergunta quem? Não, de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Quem foi? Agora, olha para mim. Quem estava ali próximo de Jesus, tocando, amassando, empurrando? Cria nele? Sim ou não? Cria. Cria. Mas tinha fé. Agora eu vou te mostrar algo muito poderoso para a gente terminar. Não, não é o poderoso ainda. Mateus capítulo 17, versículo 14. Eu só quero esse texto, vocês vão lembrá-lo. É a cura dos 10 leprosos. Vieram 10 leprosos. E quando chegaram onde estava a multidão, um leproso. Não é os 10, não? Irmão, acha os 10 aí para mim, que só ficou um. É isso mesmo? Está vendo que eu falo para vocês que às vezes eu não sou bom de Bíblia? Ajoelhando-se diante dele, disse, deixa eu ver, vai lá. Não, não é isso não. Acha para mim aí, pelo amor de Deus. Ah, é Lucas? 17:11 de Lucas, então. Tá. Jesus passou perto de Jesus, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Ok, vamos lá. Gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ok. Ao vê-los, disse, vão, mostra os seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. É isso. Enquanto eles iam, eles pediram a cura. E Jesus disse, vão e mostrem-se ao sacerdote. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando eles se viraram e foram na direção do templo, eles ainda estavam leprosos. Davi. Eles não ficaram purificados. E Jesus falou, então tá bom, vai e volta. Ninguém ficou olhando, mas nós ainda estamos com lepra. Como que nós vamos testemunhar de uma coisa que ainda está com a gente? Posso ouvir um amém? Amém. Ainda estamos leprosos. Como vamos ao sacerdote leproso? Vão e mostram o seu sacerdote. E eles então, eles retornam e vão caminhando. E quando eles estão a uma certa distância de Jesus, o que acontece? Acabou a lepra. Estão limpos. Então, primeira coisa, eles pediram com fé. E foi a fé que os levou de volta, mesmo com o corpo cheio de lepra, para testemunhar. Tanto que no meio do caminho, um deles, quando percebe a cura, ele volta. A gente acaba com os outros 9, né? Mas um deles volta. E ele volta para agradecer a Jesus pela cura. Então, já estava uma certa distância. Tudo que você pedir e não duvidar, acontecerá. Diga, acontecerá. Jesus, isso agora é para chutar a outra canela sua agora. Jesus nunca disse porque você creu. Doentes curados, perturbados libertados. Jesus nunca disse porque você creu, você foi curado. Não. Qual era a expressão que Jesus usava? A sua fé. Por que Jesus fala a sua fé? E não a sua crença?
Ele diz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Por que ele diz a sua fé? A tua fé. É meio estranho que eu vou te falar aqui agora. Ele não diz assim, porque eu te curei, Davi. Qual o momento que Jesus fala isso para um paralítico que ele levantou? Eu te curei. Qual o momento que ele fala isso para um cego? Eu te curei. Ele diz isso? Ele diz, a tua fé fez isso. Não fui eu. A tua fé. A tua fé. Não dá meio que mais um nó na cabeça? Ah, mas foi Jesus que fez. Mas sem a tua fé, ele não faria. Ele fez. Mas ele fez por meio só com a crença. Ele não faria. Então Jesus nunca disse, foi meu poder que te curou. Não, ele disse, foi a tua fé. Por quê? Porque a ação não é dele, a ação é nossa. Fala comigo assim, fé. Vamos lá, igreja, fé. É agir conforme a mensagem que eu ouvi. João capítulo 5, versículos 6 ao 9. E a gente encerra com esse texto, porque foi um texto que ontem na nossa reunião, com a base aqui de Santos, nós conversamos sobre ele. Quando o pastor Mauro levantou uma questão, ele fez uma pergunta para nós, ele disse assim, Deus é capaz de operar na vida de alguém só por meio da minha fé? Você não tem fé não, Davi? Não, mas eu tenho por você. E aí alguém cita esse texto. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. Não parece que foi só o poder de Jesus que curou esse homem sem a fé? Não parece? Mas olha a pergunta que Jesus faz para ele. Rogério, você quer ser curado? E o que ele responde? Eu quero. Eu quero. Só não tem ninguém que me leve até o tanque. Então, quando ele diz, eu quero, aí Jesus, então, libera a mensagem para ele. Então, levanta e anda. A minha fé não pode te ajudar se você não pode ter a fé. Eu sei que você ouviu isso a vida inteira. Se você não tem fé, eu tenho fé por você. Você está doido de ter fé por você. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou entregar uma mensagem para você. Porque a fé não é minha. A fé é sua. A fé não é minha. A fé é sua. E se você agir conforme você creu quando recebeu a mensagem, você vai ter experiência com o mover de Deus. Diga aleluia.
Hoje essa palavra queimou no meu coração pela manhã. Porque conversa com um, conversa com o outro. Hoje as pessoas estão procurando música na igreja. As pessoas hoje estão procurando mais entretenimento na igreja do que qualquer outra coisa. Hoje as pessoas estão procurando serviço na igreja mais do que qualquer outra coisa. Hoje igrejas estão convidando pessoas para irem para elas, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E eu entendi que quando não há mover de Deus é porque não há mais a fé. Uma célula deixa de crescer quando não há mais a fé. Eu disse isso aqui semana passada. Nós não levamos pessoas para o encontro, uma célula não leva pessoas para o encontro. Apesar dos irmãos saberem que Deus vai mudar e impactar a vida daquelas pessoas, mas não há fé para dizer, olha, você precisa ir porque Deus vai mudar a sua vida lá. Nós estamos no nível de fé tão medíocre e ridículo que convidamos alguém para o encontro e falamos assim, vamos lá, quem sabe, né? Deus pode... Você já tentou de tudo na vida? Quem sabe mais uma agora? Irmão, nem convide alguém com esse tipo de... Libere a palavra. Libere a palavra, libere a fé. Mas sabe o que os irmãos dizem? Mas e se não acontecer? Ou seja, você sabe que pode acontecer, mas e se não acontecer? Você sabe que Deus pode fazer, mas você está falando, e se Deus não fizer? Essa pessoa vai pela minha mensagem. Ela vai pela minha mensagem, ela vai pela tua mensagem. Ela recebeu a mensagem. E quando ela se move de acordo com a mensagem que ela recebeu, ela vai se colocar naquele ambiente e ela vai ser impactada, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada, ela vai ser libertada, ela vai ser salva, o coração dela vai ser transformado em outro coração, porque você liberou uma mensagem que ela seria transformada e ela disse, eu vou então. Onde estão os profetas da igreja? Estão todos amordaçados, as pessoas estão com medo de liberar a palavra, de entregar uma mensagem. Naamã, pastor, você lembra que Naamã que estava leproso, o Eliseu só liberou, foi Eliseu? Foi, só liberou a palavra, vai lá e lava. Nem saiu para fora de casa, vai lá e lava 7 vezes. E pronto. O que Naamã fez? Pegou a mensagem. Diga, ele pegou a mensagem. E foi para dentro do Rio Jordão. O que você faz com a mensagem, irmão? A gente entrega uma mensagem para o líder de célula. E o que esse líder de célula faz com a mensagem? A gente entrega uma mensagem para um pastor. O que esse pastor faz com a mensagem? A gente entrega uma mensagem para um irmão na igreja, o que ele faz com essa mensagem? Vou falar para você outra vez, o problema não é a igreja. O problema é que você está vivendo de crer e está pensando que isso é fé. O crer não traz resultado. Aí você acha que é a igreja que não presta, que o pastor perdeu a unção. Mas no mesmo lugar que você está, onde você não é abençoado, tem um monte de gente ao seu redor sendo. Por quê? Porque ele recebe a mensagem e ele age. Mas alguém que desceu do nível da fé e voltou só para o crer, não vai ter experiência, porque ele não age conforme o crer. O Espírito Santo tem falado isso muito forte no meu coração, minha gente.
Diga aleluia. Seu problema não é demônio. Tem gente aí que está rouco de expulsar demônio. Que raio de demônio é esse que não sai? O baiano fala assim, né? Que raio de demônio é esse? Peraí, Jesus deu autoridade, o bicho não vai... Que é isso? O problema não é demônio, irmão. O problema é a fé. O problema é a fé. Você precisa voltar para a fé. Você sabe com que? Você sabe o que eu estou te falando aqui. Eu não vou citar exemplo, caso a caso. Mas você já sabe muito bem quem você já foi. Você sabe muito bem o que você já fez. E olha para você hoje. Você não se move. Nós estamos com um desafio até agosto. Até agosto. No nosso CAP, a Conferência Apostólica e Profética, no mês de agosto. Cada pastor vai apresentar 3 células para multiplicar. Mas eu nem preciso conversar com todo mundo. Só de olhar para a cara meia dúzia. Ah, bispo, eu não tenho nenhum líder para multiplicar. Eu até creio. Mas como que eu vou multiplicar? Vai lá, filho, pega a sua mulher. Você não tem chamado para o ministério? Cada um de vocês abre uma célula e começa lá na casa dos irmãos. Não tem líder? Vai você. Agora vem dizer para mim que não tem líder? Sabe? Não existe isso. Não tem ninguém? Vai eu. Mas vai acontecer. Então o problema é um só, é a fé. Diga, é a fé. É a fé. Aí fica o líder com aquela célula. Meu Deus, aqueles irmãos sofrendo. Tem célula que é uma sofrência, irmão. Porque não tem mais fé naquele ambiente. Nem a comida é boa mais. Nem a comida é boa mais. O café já vem gelado. O pão é de ontem, que alguém deixou em cima da mesa, não comeu, que dá para os irmãos comer. Porque acabou a fé. Eu não tenho mais 15 reais para comprar 3 médias e fazer um chá, um café e dar para os irmãos. Acabou a fé até para isso. Ô, irmão, vocês perdoam aí porque o negócio está feio. Vocês estão vendo, né? Prometeram picanha, nem abóbora estão dando. Então aqui tem entendeu? O que sobrou foi isso aqui de ontem. Vou te dar uma comida francesa. Restou de ontem. Perdeu a fé, filho. Perdeu a alegria. Diga para quem está do seu lado. Quero ver se você é corajoso agora. Seu problema é um problema de fé. Ah, vocês estão com vergonha e com medo. Olha assim no olho, assim, diga, o seu problema é um problema de fé. Diga aleluia. É só isso. Então vamos ficar de pé. Isso, me ajuda. Quem sabe esse é o clamor dessa noite, né? Que foi isso que aquele pai disse para o filho que estava endemoniado. E ele falou para Jesus, me ajuda. Me ajuda na minha pequena fé. Ele fez um clamor, me ajuda. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, quantos de vocês aqui que tem a família que não é crente, você parou de orar e profetizar dentro de casa? Você perdeu a fé na salvação do seu filho.
Você perdeu a fé na salvação do seu marido, da sua esposa. Você perdeu a fé na salvação do seu pai, da sua mãe. Você perdeu. Você não profetiza mais. Você não levanta a mão mais dentro de casa. O pai, a mãe, o filho, a filha está com um problema. Você não é capaz de chegar e falar assim: olha, Deus vai mudar a sua vida. Olha o que eu estou te falando. Eu vou orar por você agora. Ah, mãe, então ora, mãe, ora. Mas as pessoas dentro da sua casa não estão tendo a chance de ter fé porque você não está liberando a palavra para eles. Como que eles vão poder ter fé se você não entrega a mensagem? Fala para quem está falando, você tem que entregar a mensagem. Você tem que entregar a mensagem. Você tem que entregar a mensagem. Você precisa entregar a mensagem. Aleluias. Paulo diz a Timóteo: a mensagem que você recebeu de mim, transmita essa mensagem para outros, para que esses também transmitam a outros. Aleluia. Aleluias. Feche os seus olhos por um momento. Senhor Jesus, graças te damos aqui nessa noite. Porque há decisões que precisam partir do nosso coração. Há decisões que precisam partir do nosso interior. Precisamos fazer uma revisão do que temos feito, do que temos falado. Senhor, nessa noite o Senhor está nos expondo diante dessa mensagem. Desde semana passada o Senhor está nos expondo a uma mensagem. Uma mensagem de confronto. Uma mensagem que traz a realidade. Uma mensagem que mostra onde nós estamos e por que estamos. Mas uma mensagem que abre uma porta. Uma mensagem que abre uma porta. O Senhor nos está trazendo a lembrança, a reflexão de onde nós caímos, das obras que nós fazíamos, das obras que nós praticávamos e que nós deixamos de praticar, nós deixamos de fazer. Ah, meu Senhor, esta foi a tua palavra àquela igreja: lembra de onde caíste e volta. Irmãos, nós estamos num ano de visitação. Visitação não foi só o tema da nossa conferência. Visitação que o Espírito Santo está fazendo em cada reunião, em cada culto de celebração, em cada RCE, em cada reunião de célula, em cada reunião de discipulado. É visitação, é visitação. O Senhor está dizendo: volta, volta, volta. Olha onde você está hoje, olha onde você já esteve. Uou! Uou! Levante as suas mãos essa noite. Eu quero que você ore. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você ore nessa noite. Repreende esse espírito de incredulidade, de letargia. Repreende esse espírito de paralisação. Qual foi a última pessoa pela qual você orou por ela? Qual foi a última pessoa pela qual você profetizou sobre ela? Qual? Você está com esse evangelho neutro. O evangelho, a palavra de Jesus não é neutra. Ela é sim, sim, não, não. Uou! Vamos, toda a igreja. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Vamos, vamos. Vamos provocar um rompimento nessa noite. Vamos quebrar uma mentalidade. Há uma mentalidade controlando. Há uma mentalidade prendendo. Há uma mentalidade impedindo você de avançar. Quebra isso hoje. Você não é esse homem de Deus. Você não é essa mulher de Deus que é hoje, não. Não é.